olha lá, Gerardo, você é o design digital, né? Pelo Instituto INM, não sei como é que seria. Professor, pesquisador e curioso em tudo que envolve a linguagem, tecnologia e a educação. Ele é professor adjunto daqui da casa, da UFMG, e atua tanto na graduação quanto na pós-graduação. As pesquisas do professor Ronaldo exploram o uso de tecnologias e do design da educação linguística. O autor de coleções didáticas de inglês do PNLD voltadas para os ensinos fundamental e médio. Daqui a pouco está aí design digital, ensino de língua inglesa, essas belezas, né? E o doutor Rodrigo Aragão, de prazer, também doutor pelo UFMG, professor titular da Universidade Estadual de Santa Catarina. Não, o ESC não, é a Universidade Estadual de Santa Cruz. Ah, de Santa Cruz, desculpe, viu? Estadual. O bolsista de produtividade em pesquisas do CNPq. Realizou estágio na Universidade de Sevilha, pós-doutorado aqui, né, na UFMG, e colaborou com a Universidade na Finlândia. Eu não vou saber falar o nome, Não está bom. Porque o nome é muito complicado, né? Foi diretor da Educação à Distância da Bahia, coordenador do GT, Linguagem e Tecnologias da Ancol. Lidera o Grupo Forte, dedicado a investigar a educação linguística nas interrelações entre emoções, linguagem e tecnologias. Portanto, estamos aqui, né, com esses três grandiosos, né, jovens pesquisadores, e estaremos aqui atentos e atentas ao que... Eu vou seguir, eu posso seguir por aqui, né? Sim. Né? Professora, doutora Júlia Braga, a palavra. Isso. Ei. Oi? Sim. Estamos te vendo. Estamos te vendo. Eu preciso aqui de habilitar a minha apresentação. Ok. Beleza. Bom, então eu trago aqui para... Deu aí? Deu. Deixa eu ver se eu coloco aqui. Tá bem... Já está em modo apresentação? Porque aqui ainda não está. Não. Bem lento. Engraçado que não... porque não está... Eu tento aqui... Peraí. Ok. Agora deu. Bom, eu trouxe aqui um estudo para a gente começar a nossa conversa, e esse estudo é sobre inteligência artificial, sobre a lente ecológica, o que a inteligência propicia e desestabiliza na visão de professores de formação inicial. Mas eu, primeiramente, quero agradecer a oportunidade de estar aqui essa tarde, principalmente aí aos organizadores, né, um evento extremamente relevante para a nossa área, e os colegas aqui, né, de roda de conversa, e toda a turma que está aí online também para conversar com a gente hoje sobre esse tema que nos é tão, assim, né, tão relevante para a nossa área. Bom, eu faço isso a partir da abordagem ecológica, porque eu entendo que é uma forma de ver as relações e o que emerge a partir delas. Então, para esse estudo, que é um estudo que é em parceria com o professor Antônio Carlos Martins, do Instituto Federal de Norte de Minas Gerais, nós trazemos aí duas perguntas. O que a inteligência artificial propicia e o que a inteligência artificial desestabiliza?
Para o que ela propicia, nós nos apropriamos aí do conceito de affordance, muito usado, inclusive, na nossa área, que conecta a percepção e a atenção à atividade e relaciona o agente ao ambiente de maneiras intencionais. Então, o que emerge dessa relação entre, digamos, nós, né, um usuário da inteligência artificial, pode inibir ou favorecer a ação, né, podendo aí ter efeitos positivos ou negativos. Então, eu trago essa questão da affordance para discutir o que a inteligência artificial pode propiciar para nós e fazemos aí algumas reflexões em relação ao que ela pode desestabilizar, tá? Bom, vamos lá. Nesse estudo, né, nós discutimos aí a inteligência artificial para aprender e ensinar. Participaram desse estudo 53 professores de língua em formação inicial, e esses professores são de diferentes licenciaturas, espanhol, francês, inglês, italiano e português. E nós aplicamos o questionário e vamos discutir essas respostas e as reflexões e as vozes aí dessa turma, junto com as nossas vozes também. Então, dos itens, né, do questionário é usar a inteligência artificial pedagogicamente. É interessante observar que desse grupo, né, nós temos a questão crítica é bastante forte, interativo, inovador. Então, a gente tem assim a necessidade do pensamento crítico nas respostas é algo bastante recorrente, né? Que as inteligências artificiais, no caso aqui, em especial generativa, é inovadora e pode potencializar o ensino. Precisamos aí de um uso responsável e consciente, né? Esses aplicativos são úteis, perigosos no sentido de gerar dependência. Então, a questão da dependência é bastante recorrente também. E esse risco de dependência, de induzir ao erro, e precisamos ter uma postura ética. Então, essas são questões assim que nós precisamos saber inicialmente essa voz. O que ela propicia no contexto acadêmico? Nós agrupamos, né, algumas ações que emergem dessa interação usuário, né, no caso, o graduando com a inteligência artificial. E nós temos 3 grupos, né? O primeiro deles é tarefas de pesquisa e documentação. Então, a gente observa várias respostas em relação ao uso da inteligência artificial para procurar documentos, sistematizar dado, registrar dados de pesquisa, procurar significado de conceito, referências. No outro agrupamento, produção textual e edição, auxilia na revisão, escrever os textos, redigir documentos quando necessário, e o suporte linguístico aí, que no caso, né, suporte linguístico para os estudos. Auxilia a compreender um texto em língua adicional, estudar línguas, para elaborar apresentações, criação de imagem e criar questões que ajudam a simular as provas. Esse é um item que nós achamos bastante interessante também. Então, essas são ações que nós consideramos que emergem da relação, né, usuário-inteligência artificial generativa, com efeitos, digamos assim, positivos, né? E aí, a partir da voz, né, desses professores em formação inicial, nós trazemos aqui 2 trechos, né? Então, no primeiro trecho, o professor diz que realmente facilita tarefas, né, que é esse efeito positivo, elaborar resumo, etc., mas que precisa ser usado de forma consciente, porque há a possibilidade de criação de uma dependência, né, em relação ao aplicativo. E, no caso, ele menciona que a pessoa não aprende, quando o usuário não aprende a realizar a tarefa que é delegada à inteligência artificial, ele tende a ter uma dependência e voltar aí o tempo inteiro, né, de forma repetida. E acaba que o que ele provavelmente sabia fazer, ele até desaprende a fazer e volta lá, etc. Bom, um outro trecho aqui
de outro respondente é também, né, o reconhecimento que pode ampliar a produtividade, a aprendizagem, né, para tradução de textos, de idiomas, organização de tarefa, mas que a inteligência artificial, os aplicativos precisam ser utilizados com responsabilidade, verificando aí as informações, e o olhar crítico é algo que é recorrente em todas as, na maioria das respostas, né? Bom, aí o que ela propicia, a inteligência artificial propicia em relação à prática de sala de aula? Aqui nós trouxemos a prática de sala de aula porque a metade dessa turma já está atuando como professor de Instituto de Línguas ou com contratos em outros segmentos, né? Então, um dos grupos aí é elaboração de material didático, visual, planejamento de aulas, criação e produção de novos designs e materiais. E o outro para automação de processos, como registro de nota, plano de aula também é mencionado aí. Bom, trago aqui na voz deles, né, dois trechos. No primeiro, né, ele fala que é essencial, né, o uso de inteligência artificial em contextos pedagógicos, é essencial para que o profissional possa agilizar suas tarefas, otimizar seu tempo. E nós achamos interessante porque ele menciona que esse tempo, né, que vai ser otimizado, ele pode ser usado para, né, o professor leva ele no parque, dar aula extra, fazer curso, capacitação, ele dormir, etc., que é o bem-estar, né, do professor, que é algo que está sendo também muito discutido atualmente. Então, tem aí essas questões de efeito positivo, né, no nosso entendimento. E no outro trecho, o professor também considera que também não, ele considera que pode ser perigoso o uso, deve ser feito com muita cautela e supervisão constante, e o ponto aí, um efeito negativo que ele percebe é que o uso da inteligência artificial no contexto pedagógico acaba gerando ainda mais trabalho para o professor, que precisa supervisionar constantemente, não apenas mas a turma inteira. Então, isso é uma demanda, digamos, que emerge aí da chegada dessas tecnologias de inteligência artificial no contexto pedagógico. Bom, dando sequência aí, então o que desestabiliza? Aqui nós trouxemos algumas falas, né, dos graduandos e também a nossa reflexão. Nós temos aí trabalhado muito, há muitos anos, inclusive, nessa questão dos valores locais, das culturas locais, e trabalhar a nossa prática de sala de aula, pautar a nossa prática de sala de aula nesses pontos, nessas questões. E com a produção, digamos assim, via inteligência artificial, nós trazemos valores e culturas cristalizadas e reprodução de padrões ideais que não, digamos assim, nos pertencem. Então, nós temos aqui uma fala nesse sentido, que é o seguinte: apostar, e ele traz aí uma questão aí da pesquisa, apostar em um processo mais otimizado de pesquisa, né, pode ser uma boa ideia, uma vez que essas ferramentas conseguem caminhos não previstos, ou seja, trazer insights para a gente na hora da gente trabalhar ali com a pesquisa. Porém, precisa de muita cautela, suas informações são enviesadas, baseadas em padrões, normas e valores culturais cristalizados pelas estruturas e materialidades digitais. Então, a gente traz aí algo, né, que desestabiliza a gente em relação a esses valores que nós temos tentado a cada dia que passa tratar disso de forma mais situada e mais local, né? Bom, o cotidiano pedagógico é outro ponto que a gente considera que, né, tem sofrido, está sendo desestabilizado. O professor tem autonomia, né, de buscar ali o seu material, a abordagem que ele quer, usar o livro didático que ele, né, escolheu, criar novos materiais. Mas, com a chegada, né, desses aplicativos na sociedade, né, que estão infiltrando aí para todo lado,
nós estamos tendo que adaptar, né, os procedimentos metodológicos. Então, dá uma desestabilizada nisso, porque nós temos demandas, novas demandas, né, de supervisão, de produção, de propor tarefa com vistas à apropriação das inteligências artificiais. Então, uma série de coisas aí que estão ainda, já estão infiltradas, mas que demandam aí algo novo e que desestabiliza a prática do professor. Então, a gente tem aí também uma fala que a inteligência artificial é um poderoso copiloto, catalisador na educação, mas não é substituto do professor, né? E o respondente fala da necessidade de uma implementação guiada e de todos esses esforços aí que demandam essa chegada, o olhar crítico também, né? Bom, passo para a próxima, que é a questão da participação ativa, né? Então, também um movimento que nós temos feito aí na linguística aplicada, na formação de professores, na sala de aula, de promover uma participação ativa, de promover oportunidades que o estudante seja protagonista do seu próprio processo de aprendizagem. E, em contraposição, isso né, de uma certa forma, aí, sofre uma desestabilização, porque nós temos aí, chegando na sala de aula, no contexto aí de sala de aula, coisas prontas, pasteurizadas, que estão simplesmente sendo consumidas sem um olhar crítico. Então, temos essa questão aí que a gente precisa de discutir. Uma outra, né, questão nós também temos feito um movimento de desenvolver habilidades colaborativas em sala de aula. E aí, nós temos aí o retorno, digamos assim, né, do individual muito forte, e essa questão de indivíduo com máquina, é algo que já foi discutido na área de linguagem e tecnologia há muitos anos atrás, inclusive, né, vários textos do Warshauer, assim, de início de call, etc., eram muito discussões nesse sentido, né? Então, e tem uma questão da sustentabilidade aí, que também aparece nesse trecho aqui, né, dos gastos de energia para armazenar, digamos assim, esses dados e gerar, etc. Então, nessa fala, esse estudante aponta isso. É sempre importante termos noção das problemáticas éticas, sociais e ambientais que esse tipo de ferramenta pode proporcionar. Então, talvez falte uma melhor elucidação das pessoas do que são, né, as inteligências artificiais, os aplicativos, e como elas funcionam, porque na maioria das vezes as pessoas acham que é algo mágico, né, que vai resolver o problema de todo mundo. Então, passando aí para o meu último slide, abrindo aí a discussão, as lentes da perspectiva ecológica nos permitem identificar, né, o que os aplicativos de inteligência artificial podem propiciar, tanto, digamos assim, para ensinar quanto para aprender, em diferentes contextos, inclusive no caso, né, do contexto acadêmico ou na sala de aula dos estudantes, o que ela desestabiliza e repensar a formação e prática docente a partir do que emerge dessas relações, né? Então, essas questões que eu apontei de desestabilizar são apenas algumas, né? O estudo ainda está em andamento. Hoje mesmo, na mesa, no início, aí, na fala do Ricardo, ele fala da questão do controle, né? Então, na realidade, a distribuição, né, tem aí uma questão do controle também bastante, né? Não que o controle necessariamente exista, mas agora fica uma coisa bastante aparente, que num sistema ecológico o controle é distribuído. Agora, como que nós vamos lidar com isso, que também foi conversado, né, no momento das discussões com transparência e com olhar crítico, é algo que a gente tem que pensar. Então, trago aí, afinal, o que vem no pacote, né, da inteligência artificial. Então, a gente sabe muito bem que a gente não está simplesmente sendo um usuário e beleza, porque é um pacotão, sim. E nesse pacote, a gente vê que esse pacote prioriza e replica certas práticas pedagógicas, não necessariamente interessantes para o nosso contexto, muitas vezes práticas que nós já evoluímos em relação à discussão dessas práticas, né? Que, digamos assim, na hora de
criar um material. A gente percebe muito bem que muitas delas são práticas que fazem sentido para cumprir um ou outro objetivo, mas elas precisam ser do olhar do professor, e também replica valores e visões de mundo não necessariamente, né, adequados aí ao nosso contexto de aprender e ensinar. Então, eu fico por aqui agradecendo os professores de formação inicial que colaboraram com esse estudo. E logo em seguida, depois que os nossos outros participantes também se manifestarem, nós vamos iniciar um debate, conversarmos um pouco mais sobre as questões que você tão bem nos coloca. Muito obrigada. Professor Ronaldo Gomes, por gentileza, fique à vontade. Ok, boa tarde. Boa tarde. Eu vou só pedir para me passarem os poderes de apresentação. Ok. Deixa eu só jogar meus slides para cá. Vocês estão vendo os slides? Sim. Tá bom. Sim, estamos sim, professor. Ótimo. Então, também, assim como a Júnia, queria agradecer pelo convite da ReNews. Aí, eu tenho certeza que foi um trabalho enorme organizar esse evento, que tem uma programação tão robusta, né? E eu acho que queria agradecer por isso, por colocar aí a nossa faculdade e a nossa linha de pesquisa no mapa dos eventos que tem mobilizado essa questão. E também é um prazer dividir essa mesa virtual com a Júlia e o Rodrigo, que tem aí que a gente tem interagido bastante, já há bastante tempo, sobre diversas tecnologias e práticas. Então é um prazer, tá? Então hoje eu vou conversar um pouco com vocês sobre um filhote, que é o sabiá. Realmente um filhote, nasceu há pouco tempo, acabou de sair do ovo, e ainda está em processo de crescimento, tá? Então eu vou mostrar aqui um pouco apresentá-lo a vocês e, quem sabe, né, inspirar alguém a cuidar do sabiá junto comigo. Então, a apresentação é intitulada Sabiá, um recurso educacional aberto para o letramento em IA na educação linguística. Eu vou trazer de volta a metáfora que eu usei hoje de manhã. Deixa eu só tirar essa coisinha aqui. Não estou conseguindo tirar essa barra. Pronto. Essa metáfora que eu trouxe hoje de manhã na palestra do Ricardo, que ele falou, né, de como ele enxerga os algoritmos como instituições que acabam afetando instituições. E aí me veio essa coisa que quando eu penso em IA, eu vejo claramente assim, a IA como uma nuvem, né, que vem infiltrando todas as nossas áreas e atravessando paredes e afetando a forma como a gente afeta a gente e a forma como a gente interage com o ambiente, com o outro, com tudo, né? Então, eu tenho refletido muito sobre isso e tenho enxergado a IA justamente como essa nuvem, esse elemento, dentro dos ecossistemas de ensino e aprendizagem. A IA tornou-se uma nuvem mesmo, um elemento que, com alto poder de circulação, capaz de se infiltrar nos interstícios da vida cotidiana e nas instituições humanas. Então, não dá para dizer hoje que a IA afeta só as formas como a gente lida com tecnologias, mas como a gente lida com pessoas, com o ambiente, com os nossos sentimentos, com tudo, né? E isso é uma coisa que põe em xeque as próprias instituições, como eu disse hoje, né?
e os papéis que a gente tem nessas instituições. Então, a necessidade de se refletir sobre isso é enorme, justamente para evitar essa ruína das instituições, como eu estava refletindo hoje de manhã. Enfim, a palestra foi muito provocadora para mim. Então, nesse circular dessa nuvem, né, vários desafios éticos e pedagógicos emergem, né, no uso das tecnologias. Como eu disse, os papéis se modificam, né? E eu acredito que os princípios de abertura e colaboração e acesso equitativo que vêm da educação aberta, né, da ciência aberta, podem ser importantes para a gente repensar o que é educação, o que é educação linguística, tá? Então, eu acho que quanto mais abertas são as pesquisas e a produção científica sobre inteligência artificial, mais a comunidade tem a ganhar, né? E mais os professores, no caso, né, podem repensar o seu fazer pedagógico. Então, mas para isso é preciso que recursos educacionais abertos sobre IA ou com IA sejam produzidos e disseminados aí na internet, nos diversos espaços, né? E pensando nisso, então, eu faço parte coordeno um laboratório, um grupo de pesquisa, um laboratório de pesquisa aqui na UFMG chamado Delta, tá? E é uma sigla para Design, Educação Linguística e Tecnologias Digitais, e lá a gente tenta pensar em produções tecnológicas inspiradas em metodologias e estratégias do design para a educação linguística. Uma dessas produções, que não é uma solução tecnológica, inclusive eu não gosto dessa palavra, né, porque não existe solução tecnológica para a nossa área, assim, né? É uma produção tecnológica que busca contribuir, é o Sabiá, que também uma sigla, gosto bastante de sigla, para saberes sobre inteligência artificial para aprendizagem de línguas, tá? Então, essa aqui é a carinha do Sabiá, tá? E justamente tem essa questão do Sabiá, de ser um pássaro, né, que tem muita cara do Brasil. Então, trazer também como a Júlia falou, a valorização dos saberes locais, né? Então, essa é uma das pegadas do projeto. Então, o objetivo dessa minha fala aqui hoje é analisar o Sabiá como um recurso educacional aberto voltado para a curadoria crítica de ferramentas de IA aplicadas ao ensino e aprendizagem de línguas, porque esse é o objetivo principal do Sabiá, que é fazer uma curadoria de ferramentas de IA para a aprendizagem de línguas, né? Então, é assim que o projeto começou. Hoje, ele tem ganhado uns novos desdobramentos, que também estão nascendo, né? Mas a ideia principal começou com essa curadoria, tá? Então, hoje eu vou falar... para isso, eu fiz uma análise documental, porque essa plataforma está registrada sob uma licença do Creative Commons e também uma marca, né? A marca Sabiá. E também essa minha fala aqui hoje vai ser guiada por esses focos aqui. Vou falar da estrutura e das sessões, dos critérios de curadoria, das práticas de licenciamento e abertura e dos potenciais de reuso, porque esse é um dos entraves que a gente tem encontrado na produção do aplicativo, tá? Então, o Sabiá é uma plataforma digital, gratuita e interativa, que organiza ferramentas de IA segundo categorias linguístico-pedagógicas. Então, lá, a gente reúne ferramentas, tá? E para cada ferramenta, a gente faz um cartão, um card, né? Dentro desse card,
tem para que serve a ferramenta, então uma descrição funcional. A gente traz uma orientação pedagógica sobre como ela pode ajudar a aprendizagem de línguas, né? Então, e o propósito é apoiar o letramento crítico em IA e o uso reflexivo das tecnologias na educação linguística. Então, ela é uma plataforma destinada a professores, a alunos, a qualquer pessoa que tenha o desejo de aprender, praticar, estudar línguas, usando ferramentas de inteligência artificial nesse processo. Tá? Então, aqui está a carinha da página inicial. Do lado esquerdo tem a visão da tela no celular, e do lado direito a visão da tela no computador, né? E a plataforma ela pode ser acessada nesse site aqui, sabiá.software.app, e ele é considerado um web app, né? Porque é um aplicativo que o usuário pode usar, acessar pela internet, mas ele pode também baixar para o seu celular. Então, aqui, não sei se vocês estão vendo o cursor do meu mouse, tem um botãozinho preto que o usuário pode baixar e ele fica lá no seu celular. Por enquanto, a gente não tem dinheiro suficiente para poder colocar esse aplicativo em uma loja de aplicativos, por exemplo, porque isso demanda investimento, né? Isso demanda custos. Então, como a nossa ideia é fazer uma plataforma totalmente gratuita, porque a ideia do projeto é ser sustentável, né? Ele é um aplicativo web, tá? Então, o Sabiá, ele lá dentro, quando vocês entram dentro do Sabiá, há 9 seções principais, eu vou passar por elas, tá? Então, aqui é a visão da página, né? Então, aqui primeiro a gente tem a seção Ninho, que é como se fosse a home, né? A página inicial, eu estou chamando aqui de Ninho. O Sabiá, que é uma página em que a gente explica o que é a plataforma, qual que é a missão dela, digamos assim. Curadoria, a gente explica os princípios da curadoria, o processo, como é feito, quem faz a curadoria, quais as características que essas ferramentas precisam ter para serem categorizadas, né? E tem também esse aqui, que é o livre, que eu vou falar daqui a pouquinho o que é, e tem, finalmente, essa parte que é a parte de ferramentas, que é a curadoria em si, que nessa janela aqui a gente tem qual é a visão que o usuário tem. Então, ao clicar aqui em ferramentas, o usuário vai chegar nessa janela, em que ele vai ter vários botões aqui, ó, embaixo, e cada botão se refere a uma função linguística pedagógica. Então, tem aqui diálogo, escrita, fala, geração de texto, leitura, planejamento de textos, pronúncia. Então, são ferramentas, então, dependendo do propósito do usuário, ele vai clicar nessa função e o sistema vai mostrar para ele quais ferramentas ele pode usar. Tá? É importante destacar que as ferramentas, para serem categorizadas aqui, elas são gratuitas, né? Algumas são parcialmente gratuitas, e a gente já chegou à conclusão que isso é um outro recurso que a gente vai ter que implementar na plataforma para apontar ao usuário que aquela ferramenta é gratuita, pero não útil, né? Então, o aplicativo ele ainda está numa versão beta, né? Que a gente diz, uma versão 2.0, porque ainda faltam muitos testes, então por isso que é importante que vocês acessem e testem para nos reportarem os erros e nos sugerirem melhorias, né? Porque a ideia do projeto é justamente essa. Tá? Então, uma coisa que a gente detectou é justamente isso, que aqui dentro desse card pode ter um botãozinho indicando se é gratuita ou parcialmente gratuita. O nosso interesse não é registrar ferramentas pagas, porque não combina com
a ideologia do projeto, né, que tem muito a ver com com a abertura, né? Esse livre, né? Então, ao invés de simplesmente selecionar ferramentas e disponibilizar essas ferramentas aqui, nós acreditamos que é importante criar também um modelo de análise dessas ferramentas, para que os usuários pudessem refletir e analisá-las antes de usar. E os professores também pudessem aplicar esse modelo com os alunos, né? Então, aqui esse modelo é um modelo livre, L de linguagem, I de intencionalidade, V de visibilidade de processos, R de relevância educacional e E de ética e autoria. Então, para cada letra dessa, tem uma perguntinha, tá? E a ideia é que o usuário se pergunte, faça essas perguntas antes de usar as ferramentas. Não significa que o usuário só possa usar a ferramenta se todas as respostas forem positivas. Significa que o usuário estará ciente caso haja alguma coisa negativa na ferramenta ou alguma coisa que não seja tão ética assim, né? Então, a ideia é estimular esse pensamento crítico antes do uso da ferramenta, né? Então, é um modelo que também foi criado pela nossa equipe e também pode ser implementado ou usado, né? Então, a ideia do Sabiá é ser um recurso educacional aberto. Na literatura sobre recursos educacionais abertos, temos esses 5 R's, né? Que é reter, reutilizar, revisar, remixar e redistribuir. Tá? O Sabiá, tá? Ele atende plenamente aos 3 últimos R's, que é o R de revisar. Então, o usuário ele consegue adaptar, traduzir e modificar o conteúdo que está ali, né? Remixar, ele pode pegar os conteúdos que estão na plataforma e combinar com outros materiais. Então, o professor ele pode pegar, por exemplo, o modelo livre e remixar ele, combinar e criar uma outra atividade, né, com ele e redistribuir, né? Porque a gente está compartilhando aí pode versões originais ou adaptadas. Agora, os 2 primeiros R's, o reter e o reutilizar, são problemas ainda para a gente. Por quê? A gente depende, para criar esse aplicativo, ele não é considerado um software livre ainda, porque nós precisamos de uma plataforma proprietária para poder criá-lo, né? Então, a gente tem 2 plataformas para poder criar o aplicativo. Uma que é a base de dados, outra que gera a interface, digamos assim, do aplicativo. E há um link entre essas ferramentas. Como nossa equipe, no caso, inicialmente eu, não tinha um domínio muito, quer dizer, não tinha nenhum domínio de programação de aplicativos, eu precisei de uma plataforma low code, que a gente chama, né, com pouco código, para gerar esse aplicativo, né? Então, por isso, a gente não conseguiu criar um software totalmente livre, né? Porque a ideia é que criar um software livre em que um professor não, um usuário, por exemplo, de um país hispano-falante possa pegar esse conteúdo, baixar, traduzir ele todo e reusar, né? Então, essa questão do acesso ao conteúdo e o emprego em novos contextos é uma coisa que a gente está mirando, né? Em transformar o Sabiá em um software livre que possa ser remixado e reprogramado por quem quiser, né? E a gente já está conseguindo fazer isso porque essa questão do investimento, né? A UFMG, a gente conseguiu uma bolsa de, como chama? Iniciação à inovação. Iniciação à inovação. Então, eu tenho agora um
bolsista da ciência da computação e um doutorando aqui da faculdade, que também entende de programação. Então, eles já criaram uma versão livre mesmo, que vai ser lançado em breve. E então, por isso que a gente deu uma pausa na produção de conteúdo do Sabiá, porque a ideia é já migrar a plataforma para para uma fonte open source, né? E já disponibilizar os conteúdos nessa nova versão. Atualmente, os conteúdos são licenciados numa licença Creative Commons, né? Então, essa licença permite que qualquer pessoa possa reusar, adaptar e redistribuir, mas precisa atribuir a autoria, né? E não pode utilizar para fins comerciais. Então, essa é a forma que a plataforma está registrada. Alguns desafios que a gente tem encontrado, uma é essa questão da infraestrutura, que ainda é baseada em softwares proprietários, tá? E o que impede a reprodutibilidade, como um software livre. Mas isso já está no nosso radar e em breve vai ser implementado, porque a nossa meta é justamente consolidar o Sabiá como uma plataforma aberta. Então, nessa nova versão aberta, os usuários vão poder se cadastrar na plataforma e também contribuírem com ferramentas. Claro que isso também vai ter que passar por uma curadoria, né? Então, por isso que nós precisamos de equipe, né? Então, é um trabalho que não é fácil, né? Ele é árduo, até porque a curadoria, ela tem um critério, né? Então, não trago aqui conclusões, mas trago possíveis contribuições, né? Por que o Sabiá foi criado, né? Para tentar democratizar o acesso às tecnologias de educação linguística, porque hoje, com o mar de informações que a gente vive, as informações elas ficam muito pulverizadas. Então, concentrar essas tecnologias em um repositório em que o usuário possa filtrar por funções linguístico-pedagógicas e aí sim analisar e escolher a sua, é um elemento facilitador para os interessados, né? E também a nossa ideia é distribuir não só curadoria, mas também alguns conteúdos didáticos pedagógicos, algumas propostas, sequências didáticas, tá? Relacionadas ao letramento em IA. Então, tentando promover, assim, buscando promover o letramento crítico em IA. E justamente buscando fortalecer essa cultura da abertura. Então, tudo ali a ideia de disponibilizar tudo o mais aberto possível, o mais livre, né, que possa ser reutilizado, remixado e customizado pelos professores. É a ideia. Tá? Então, finalizando aqui, a nossa intenção é favorecer o uso consciente e crítico, ampliar o protagonismo, né, porque a partir do momento em que, ao filtrar ali as buscas, né, e escolher a ferramenta de uma maneira mais assertiva, eu estou aí aumentando o protagonismo desses professores e estudantes que passam a usar as tecnologias de uma maneira mais agentiva, né, e autônoma, porque de uma maneira que é um uso mais informado, né. E também a gente quer inspirar aí novas iniciativas de recursos educacionais abertos, voltados à inclusão, sustentabilidade e à transformação social. Então, por isso que a gente faz questão de que seja tudo gratuito, porque a gente precisa de projetos que sejam sustentáveis, né? Não só para a gente, mas para pessoas que queiram implementar esse projeto, né? Ou remixar essas ideias, né? Então, eu agradeço e paro por aqui. Foi uma apresentação mesmo, assim, né, do Sabiá. Eu deixo aqui esses endereços, vocês podem entrar em contato, caso queiram saber mais sobre o Sabiá, queiram participar da equipe. Nós temos um ninho de Sabiás, com pessoas que
trabalhe na plataforma e a gente está interessado em congregar mais interessados. Eu estava mesmo curiosa para saber sobre o sabiá. Estou descobrindo que ainda tem tanto para saber desse sabiá, né, que a gente ainda vai ter que conversar muito, né? Muito bom mesmo. Que sabiá? Está fofinho, está fofo. O desenho do sabiá bonitinho, não é? Muito obrigada, viu, professor? Já já a gente conversa um pouquinho mais. Nós passamos agora a palavra ao professor Rodrigo Aragão, para as suas considerações. Fique à vontade, professor. Obrigado. Boa tarde. Boa tarde. Deixa eu ver se eu pego a minha apresentação para compartilhar. Bom, pessoal, quero agradecer o convite, a oportunidade de estar aqui com vocês, estar com essa mesa, com a minha comunidade, né, com o Júnior, com o Ronaldo, Reinildes, parabenizar a professora Reinildes pela idealização desse evento. É um evento maravilhoso, muita coisa interessante. Eu ainda estou impactado com a fala do professor Ricardo de manhã, e acho que parte do que eu vou falar tem a ver também com o que ele estava falando. Eu puxei aqui minha apresentação, ela veio, aqui, está aqui, não vai não. Está aparecendo, não. Eu subi ela, mas na hora de apertar o compartilhamento, ela não aparece, não. Deixa eu... Estou vendo aqui, Rodrigo. Você está vendo? Uhum. Olha só. Deixa eu botar de novo. Você foi despromovido para participante. Você foi promovido para... Promovido. Pois é. Eu não estou conseguindo ver ela, não. Deixa eu ver se eu faço por aqui. Aí eu abro ela aqui. Deixa eu ver se vai por aqui. Vamos ver aí. Vamos ver aqui agora. Vamos ver aqui. Está aparecendo aí para vocês agora? Tá? Como eu me sinto hoje com a IA? Isso. Então, pronto. Pessoal, então, estamos desenvolvendo esse trabalho com Júnior Braga, né? A gente coletou imagens, são narrativas visuais com estudantes de informação inicial numa disciplina da Faculdade de Letras, uma disciplina sobre tecnologias e ensino de línguas. E nessas imagens a gente pergunta aos estudantes como é que eles se sentem hoje com o IA e como é que eles se sentem no futuro, né? Esse estudante aí, ele apresentou uma imagem que chama para discussão do que eu vou elaborar, que é essa relação entre o homem-máquina e o homem humano, né? Então, a gente no lado esquerdo ele fala assim, olha, eu por hora eu me sinto com essa máquina que é um robô que me ajuda, mas me falta o abraço, né, que é representado por essa imagem, que é a imagem da direita. Então, eu vou elaborar em cima dessa discussão, trazendo também um histórico dos últimos 10 a 12 anos do que tem ocorrido com relação a o uso de tecnologias digitais que nos levam a ter determinadas identidades, determinados sentimentos com relação à inteligência artificial. Eu trabalho com
venho, né, desenvolvendo um trabalho a partir da biologia do conhecer do Humberto Maturana. Vou trazer 2 conceitos aqui, um deles é linguajar, né? Então a ideia de que quando a gente distingue coisas na linguagem, a gente passa a constituir um mundo. Então o mundo ele surge como ele surge na linguagem. Vocês estão vendo aí um bicho preguiça, esse aí é um exemplo que a minha orientadora, a professora Cristina Magro, usava. Ela falava assim que a filha dela estava em Muruxatiba, que é uma vila, uma cidadezinha no extremo sul da Bahia, e a Maíra nunca tinha visto um bicho preguiça. E ela falava assim, olha como é que o bicho preguiça, que nunca existiu, o guia começou a mostrar para ela, olha lá na árvore, ele está virando a cabeça, está colocando o braço aqui, e aí algo que não existia passa a existir para Maíra a partir do linguajar. E sempre uma situação de emergência de algo na linguagem vem acompanhada também de uma determinada emoção. Eu gosto muito desse exemplo que ele traz para o conceito de emocionar, que ele fala que todos os seres vivos vivem emoções, né? Nós, como seres humanos mamíferos que linguageiam, a gente pode fazer explicações sobre emoções, mas uma barata, por exemplo, a barata à noite na cozinha, ela está tranquila, então ela é capaz de comer com tranquilidade, mexer com as coisas. E se alguém entra na cozinha e liga a luz, a barata corre e fica no desespero. Então a barata mudou da tranquilidade para o desespero. E essa mudança de emoção é uma mudança na ação. A barata tranquila é capaz de fazer determinadas ações e uma barata desesperada já faz outro tipo de ações, tá? Então, linguagem e emoções nos seres humanos andam juntas. Recentemente eu organizei um livro para tratar da questão aí das narrativas visuais, tá aí o QR Code do livro, né? Então, a gente discute nesse livro esses trabalhos com narrativas visuais, que são quando a gente usa imagens, desenhos, colagens, fotobiografias, ou seja, a gente usa recursos visuais multimodais para poder discutir uma série de questões da educação linguística, e nesse caso aqui do livro a gente discute questões associadas às emoções na educação linguística através de narrativas visuais que têm sido cada vez mais usadas. Bom, então, fazendo um histórico rápido, eu queria comparar como é que a vida está hoje e como é que a vida estava ontem, 10, 12 anos atrás, com tecnologias. Então, essa pesquisa aqui, vocês estão vendo a imagem aí de uma das últimas tecnologias educacionais que foram distribuídas no país, que é do projeto Um Computador por Aluno, o UCA. Então, vocês estão vendo os estudantes aí com seus uquinhas e com as suas gambiarras nas escolas, né? Então, nessa época aí, 2011, 2012, 2013, né? Entre 2010 e 2013, foi essa última grande política de equipamento com formação, que nesse caso aqui envolveu né, as universidades, o Ministério da Educação, o Secretaria de Educação da Bahia, né, a minha própria universidade. E aqui eu uso a frase do mestre Cobra Manso, quando ele diz que mandinga é fazer muito com pouco, que era algo que a gente fazia aí com os armengues, né, com as gambiarras das tecnologias, mas vejam que você tinha aqui as pessoas, né, os estudantes ocupando a escola, como vocês podem ver nessa próxima imagem, que a gente continua estudando o que aconteceu nessa escola. Foi uma escola de Itabuna, no sul da Bahia, perto de Ilhéus, e a gente usou fotobiografias para estudar essa escola. E vejam como é que esse grupo de estudantes aqui, nessa escola, eles usavam vários equipamentos para fazer um projeto que chamava Radiopátio. Então, eles usavam o que tinha na escola, os UCAs, essas TVs que chamavam TVs pendrive, que eram TVs para fazer transmissão de áudio e vídeo, com transmissor de MP3. Eles produziam os textos,
né, de uma maneira interdisciplinar, e na hora do pátio rolava muita movimentação, muita cultura hacker, assim, né, e a escola estava ali com várias tecnologias acontecendo, veja aí os Zuquinhas distribuídos e os estudantes fazendo aí várias coisas. Então a gente vê uma escola com a galera lá, né, isso aí até 2014. Né? O que vem acontecendo de lá para cá, né, nos últimos, talvez, 10 anos? A gente tem mudado muito do escrito para o oral, né? Veja que, por exemplo, até os grandes jornais hoje estão cada vez mais usando podcasts, né? Então, muita coisa oralizada rápida, né? Essa coisa que foi falado hoje de manhã da temporalidade, né? O áudio tem que ser 2 vezes, é tudo rápido, blá, blá, blá. A gente tem cada vez menos laptops e desktops de computador, né? A maioria dos estudantes estão usando mais os dispositivos móveis, isso tem impacto na escrita e no tipo de letramento digital. Os textos cada vez mais mediados por algoritmos, os textos que chegam para a gente não são textos que nós solicitamos, mas sim o que os algoritmos nos entregam. Tem essa discussão da economia da atenção, texto curtinho, né, que faz a gente prender a atenção ali, vicia. Temos um completo abandono de política de tecnologia digital, como tinha 10 anos atrás, as plataformas, isso tudo rolando aí ao longo dos últimos 10 anos. Aí vem pandemia. Aí pandemia, a gente vai para a tela, né? Vai de uma maneira intensificada, porque foi a única maneira que tinha de continuar as atividades. E a escola passa para a tela. Isso aqui é resultado de uma tese de doutorado de uma estudante, de uma orientanda que defendeu agora, ela mostrando como é que era o sentimento dos estudantes, da professora, de não conseguir abraçar os estudantes, todo mundo virou ali número, letrinha na tela. Esse é um outro estudo, né, que esse personagem aqui, Sankoff, vai falar do medo, da exaustão, do isolamento, né, então ele representa a pandemia com um sentimento de como se fosse uma bola de ferro, ele está preso em casa, a cabeça está fritando, as lives, né? E ele está ali vendo a sombra da própria imagem dele, isolado dentro de casa. Isso tudo aí agora, pandemia. E agora, as imagens que a gente está analisando nesse projeto que eu estou desenvolvendo com o Júnior Braga, a gente categorizou, né? Eu trouxe uma proposta de categorização, tem algumas um processo de construção do conteúdo, mas a gente tem uma categoria de identidades que são os resistentes. Então, os resistentes com relação ao IA, então tem a categoria dos sobrecarregados, que tem muito a ver com essa coisa da pandemia também, muita informação, como o Ronaldo estava falando, tudo espalhado, difuso, todo mundo cansado, né? Tem a categoria também de como eu me sinto hoje, os revoltados. Tem muita imagem, né, de estudante que ele se sente assim, eu tenho que brigar contra a IA, ela está tomando conta, ocupando o meu espaço. Essa imagem aqui da direita, que é uma professora que ela não quis gerar a imagem com IA, porque nós, nessa atividade, os estudantes da disciplina geraram as imagens com IA, mas veja, essa professora, que parece que ela já é uma professora, ela desenhou, disse que ela não ia fazer com IA, e ela fala assim, eu quero aposentar, porque aí vem o aluno, ela nem vai perceber que foi feito com ChatGPT, aí aquela coisa da crise, né, da indignação. Tem as categorias sobre a identidade futura, que a gente pergunta como que você se sente daqui 10 anos, como que você se sentiria daqui 10 anos com a IA. Do conjunto de imagens, tem 5 categorias, 4 delas são imagens temidas. Então, 90% teme a IA no futuro. Né? E essa imagem, ela, né, a estudante fala assim, olha, eu já me vejo assim, obsoleto, isolado, né, com as IAs de hoje já foram, inclusive, viraram já uma espécie de cemitério de IAs, e eu estou ali sem saber o que fazer, tomando meu café, né, isolado, obsoleto. Outra imagem que surge muito de identidade temida
é da plataformização, que é esse cenário, né, de estudante fazendo atividade só com IA, plataformizado. Agora, veja bem, essa é uma identidade projetada, né, visionada para um futuro daqui a 10 anos, só que a gente já tem esse processo ocorrendo, né? Eu recentemente participei da defesa de uma tese de doutorado de uma estudante, uma doutora agora, que ela analisou o processo de plataformização do ensino de inglês no estado do Mato Grosso. E nós já temos 6 estados do país que já plataformizaram sua educação, né? A gente tem Mato Grosso, Goiás, São Paulo, Paraná, vários estados. O norte também, Amazonas, está começando o Acre. E aí aqui o professor está falando como é que ele se sente, né? Tudo é vazio, os estudantes estão lá fazendo suas atividades no Google Chrome, e é só obrigação, e é só plataforma, não tem mais aula. Ele virou um fiscal de plataforma, né? Então, algo que a gente pede para imaginar daqui a 10 anos já está ocorrendo. E nisso tudo, né, as contradições e as proibições, né? O professor Ricardo de manhã falou, né, da questão do risco que é a proibição gerar silenciamento, gerar clandestinidade no uso, evitar a discussão, vira tabu. É um livro que eu acabei de organizar sobre a questão da proibição dos celulares nas escolas, né? Então, veja, estados estão plataformizando a educação, por outro lado, está proibido usar telefone celular, veja aí. Não vamos discutir o uso do celular. E a IA, como é que ela entra nesse cenário também de proibição? Bom, qual a conjuntura política, né? A gente tem crise, capitalismo de plataforma, está com tudo, né? Essa plataformização da vida social como um todo. Há um crescimento de parcerias públicas-privadas, cada vez mais escola e empresa. É o que a gente observa nos estados que já estão plataformizando sua educação. Emergência de governos cada vez mais tecnocráticos. Associação entre grandes empresas de tecnologia e governos que operam com alto poder de controle, conhecimento sobre as pessoas, privacidade controlada, risco grande de algocracias, crescimento de lógicas de padronização, por exemplo, a própria BNCC, ranking, competência, avaliação, datificação e eficiência mensurável, né? A gente vai só controlar os dados, ideologias de substituição. O professor Daniel Caro, outro dia, estava discutindo como é que a gente está reduzindo a educação crítica à proficiência e aprendizagem que você pode mensurar. Essa é a conjuntura. Com relação ao projeto que eu estou desenvolvendo com o Júnior, veja só já o que é que eu consegui categorizar aí. Olha, a gente tem, né, emoção predominante no presente, incerteza, cansaço. No futuro, um futuro temido. Qual que é o papel da IA hoje? Um dispositivo de pressão. No futuro, ameaça. Sala de aula hoje, fragilizada. Futuro amanhã, sala de aula ausente. Já não aparece sala de aula. E a identidade docente deslocada e totalmente em risco. Nesse processo todo, é muito articulado com a fala da manhã. Então, o que está acontecendo? A questão do estamos trocando a roda com o carro voando, né? Coautoria, substituição, letramento em IA, em alguns lugares sim, ou a esmagadora maioria não tem isso, né? Mudança muito acelerada, a coisa está muito rápida e a velocidade da IA é muito diferente do tempo institucional. Isso tudo acontecendo ao mesmo tempo. Estudantes, né, nesse projeto também, as identidades desejadas, quando pensa a colaboração possível, é uma colaboração com a IA. Né? Veja nessa imagem aí. É a única identidade desejada, é a da colaboração. Agora,
Reparem bem aí, o que é a escola desejada? Isso de um outro trabalho que eu desenvolvi, né? Uma escola desejada para 2029 é uma escola que é uma escola ocupada. Lembra das ocupações da escola? É uma escola com as culturas das identidades juvenis, com a coisa acontecendo lá. E aí é a discussão, o que nós queremos preservar, né? Voltar para aquela imagem, né, do estudante, né, que a gente coletou, que ele fala, olha, eu sinto falta do abraço. Lembre que na pandemia foi algo que a gente mais sentiu falta. Quem viveu, por exemplo, vive sozinho, não tinha como abraçar ninguém, sentiu muita falta do abraço. Essa outra imagem também é uma imagem de uma doutoranda que defendeu agora, como é que essa coisa de dar as mãos, de estar junto. E essas são decisões, como o professor Ricardo apontou pela manhã, que são coletivas, que a gente tem que participar, porque se a gente não participar agora, o risco de infiltração, como diz o Ronaldo, né, da nuvem, é muito grande, né? E assim, a gente tem que discutir o que a gente quer preservar, o que é humano, o que é humano com IA, o que vai ficar totalmente automatizado. Esse aí é o recado, gente. Obrigado pela oportunidade, estamos aí à disposição. Professor Rodrigo, isso aqui é conversa, só estudar um seminário, né? Para a gente poder todas essas falas aqui. Como nós temos um cronograma, eu vou fazer uma pergunta só para cada um de vocês, tá? E vocês se sintam muito à vontade para talvez completar algo que vocês gostariam de ter dito e não disse, né, na apresentação. O professora Júlia, acho que tem a ver também com o trabalho que você faz com o Rodrigo, né? É Rodrigo e Júlia, né? Mas o que eu queria colocar aqui para você, quando você coloca, estou lendo aqui mais o seu momento, a questão dessa visão da complexidade. Eu poderia esclarecer só um pouquinho para nós em que medida essa concepção, esse conceito de complexidade, ele cai na IA? Bom, na realidade, nós nos apropriamos de uma lente, né, ecológica ou da teoria da complexidade para a gente reconhecer as relações que acontecem no fenômeno ou no ecossistema. Sim. E discutirmos essas relações. Então, muitas vezes, por exemplo, a gente tem um determinado contexto de pesquisa, digamos assim, sim, e nós vamos eleger ali um foco, mas nós reconhecemos as relações que acontecem. Então, no caso da inteligência artificial, por exemplo, né, o que essa lente nos permite nós conseguimos observar que, né, para os estudantes, digamos, né, em relação ao estudo, os estudantes, eles mostram, a gente consegue observar que existem relações entre o usuário e a inteligência artificial, que dessas relações emergem, digamos assim, questões que podem inibir a agência desse professor, desse estudante, ou coibir, tá certo? Então, na realidade, é uma lente que a gente usa para poder ampliar, de repente, as possibilidades nossas de análise, sem, digamos assim, desprezar relações mais macros, ao contrário, né? Nós levamos em consideração vários sistemas que estão ali inseridos. Então, no caso, por exemplo, do nosso trabalho aí, eu e o Rodrigo, por exemplo, é a gente observar a questão das emoções nesse sistema aí da interação, né? Então, a lente nos permite ver isso de uma forma diferente, tá? Basicamente isso. Coisa boa, professor. É muito bom, a cada fala, a cada enunciado aí, né, nessa interação aqui,
temos vontade de ampliar muito mais. E nesse embate entre o que ela propicia e o que ela desestabiliza, você acha que ela está tendendo para onde? Olha, sempre nós vamos ter as duas coisas, né? Porque no ecossistema, nós temos aí a relação que a gente estabelece com o objeto é que vai dizer, tá certo? Então, isso é algo que, como o Rodrigo apontou ali, né? Uma professora que falou, ó, tchau, tô indo, tá certo? É a relação que ela estabelece, percebe? Então, isso vai depender da relação do usuário e o que emerge dessa relação. Então, digamos assim, nós não temos respostas, nós temos padrões, digamos assim, que a gente pode observar. Nós vamos sempre ter situações favoráveis com efeitos positivos, mas sempre vamos ter também questões que emergem e ações. Eu acho que isso ficou bastante assim, até evidente aí, até na fala do Rodrigo, dependendo da relação que a gente vai estabelecer, e na relação, né, na fala do Ricardo também, com essas tecnologias digitais, nós estamos fadados a certas situações não favoráveis, se nós não realmente entrarmos para estar junto disso, para poder ver como é que fica, e não simplesmente ignorar, percebe? Então, é mais ou menos nesse sentido. Nós estamos aí para pesquisar e para estar junto, né, nesse processo. Agora, basicamente isso, né? Então, sempre vamos ter o que desestabiliza e o que auto-organiza e vai para frente. O que não quer dizer que vai para frente só, podendo ter efeitos para trás também. E a gente está vendo aí, o do celular é um efeito para trás, né? Isso, assim, numa opinião. Independente, obviamente, a questão da proibição, né? Eu não estou dizendo... isso é algo muito complexo aí para ser discutido nesse sentido. Mas, do seu ponto de vista, qual seria o maior foco da cautela? Eu não estou te escutando. Você falou ainda há pouco, né? Tudo que é motivo para a gente estar debatendo mais. Porém, temos aqui um pouco cronometrado da questão da cautela. Eu estou te perguntando isso, professor, estendo também os participantes da mesa, porque como fazer essa transformação, como fazer essa inserção, né, sem uma formação do professor? Como que fica essa formação? Os projetos que vocês desenvolvem, eles abrem caminhos para a nova formação que os professores precisam? Eu acho que, por exemplo, o que nós temos hoje, né? O que nós temos hoje em relação a essa cautela é a conscientização da necessidade de um olhar crítico em relação ao uso das inteligências, dos aplicativos de inteligência artificial, principalmente a generativa, tá certo? Que não dá, a gente percebe que nós estamos tendo vários, vamos dizer, produtos aí pasteurizados. Então, nós temos que ter um olhar crítico em relação a esse, né? Não simplesmente consumir. Então, o que eu vejo é que nós vamos ter que realmente trabalhar informações que deem possibilidades de cada vez mais um desenvolvimento desse olhar crítico em relação, especificamente, não de forma abrangente, a esse tipo de tecnologia, que tem suas especificidades. Né? Então, não é diferente de uma tecnologia que nós batalhamos assim imensamente, todos nós, eu, Ronaldo, Rodrigo e todo mundo que trabalha com tecnologia, para até convencer as pessoas a se apropriarem daquelas tecnologias para aprender e para ensinar. Hoje, tá certo? A inteligência artificial vem arrebentando, né? E nós temos que nos preparar para um tipo de formação nesse sentido. É mais ou menos isso, né? Que ainda está em curso, que nós estamos nessa discussão. Está em curso, está tudo em andamento. Exatamente. Né? É bom que a gente está aqui nesse momento, podendo abrir essa discussão, sobretudo aqui dentro da UFMG. Professor Ronaldo, eu entendi o Sabiá, todos entendemos o Sabiá, né? Esses recursos abertos, esse recurso educacional aberto,
né, que busca democratizar o acesso à IA. Embora ele sendo aberto, como que você enxerga essa questão em relação às injustiças sociais, às diferenças sociais, econômicas, culturais? Tá? Essa seria a primeira pergunta. A segunda tem a ver com a palavra que você usou, a professora Júlia usou agora mesmo, que é a questão da agência. Né? Como você pensa em ficar a sua agência sem se deixar encurralar? No caso, a gente vive num país que a desigualdade social ou econômica é uma questão, é uma circunstância e uma questão, né? Sim. É uma condição. Uma condição, verdade. É uma condição. Mas hoje a gente viu, até com a fala do Ricardo, né? A gente vive num país que, embora tenha essa desigualdade toda, temos pessoas que têm mais acesso a tecnologias do que a saneamento básico. Então, a gente vê os alunos, todo mundo com telefone, celular. Então, assim, o acesso, por mais que seja precário, a questão de banda larga e de poder ter acesso a um dispositivo pessoal ainda seja um problema, né? Eu acredito que o acesso hoje ele é mais democratizado, né? Então, por isso que iniciativas que chegam para, pelo menos é o que eu acredito, né? Iniciativas que chegam para orientar esse acesso, acho que são muito necessárias, principalmente num contexto em que a gente tem uma tecnologia que, como a Júnia disse, a gente não precisa convencer o aluno ou o professor a usar. Ela já chega, é uma tecnologia que já penetrou, né? Ela precisa ser orientada. Quanto à agência, eu tenho discutido com os meus alunos que eu acho que a formação que a gente precisa trabalhar é para fazer com que a agência não sequestre, que a IA não sequestre a agência do usuário, né? Então, o que a gente tem percebido é muitas pessoas transferindo a sua agência para IA. Então, uma coisa é a agência compartilhada, é você usar a IA para agir socialmente. Né? E outra coisa é você transferir a sua agência para essa tecnologia e, enfim, anulando, inclusive, muitos processos cognitivos, etc. Então, é mais ou menos isso que eu acredito. Bom, professor, e você traz aí uma questão, né? Renilson, só um minutinho, tá, Renilson? É que está muito boa essa conversa, eu não tenho vontade de parar, não lá, o rostinho do Gerardo, né? Ele sabe como que é a noiva, né? Mas você tocou num ponto muito interessante, que essa questão também, né, dessa agência, né? Quer dizer, estou entregando tudo para ela, daqui uns tempos nós vamos ser robô, igual o professor mostrou ainda no final, né? Quem sou eu? Será que eu sou eu mesmo ou eu sou um robô? Né? Sou um repetidor daquilo que o robô manda em mim. Que é a questão da cognição. Não é? Porque se eu, no meu caso, nós aqui da área de letras, desejamos sujeitos pensantes e usamos, vocês usaram, nós usamos, eu uso repetidas vezes, e às vezes a mim também me incomoda dizer, o meu pensamento crítico, o meu pensamento, mas como é que a IA vai desenvolver o pensamento crítico? Né? E de que modo, na verdade, isso tem a ver com a cognição. Se você quiser falar só um pouquinho sobre isso, eu poder passar. Sobre cognição, a gente entra numa outra... existe até uma expressão que tem sido usada, né, que é o derretimento cognitivo. Derretimento. Gente, outra palavra. Essa é o derretimento cognitivo. Que você vai delegando as funções, vai só passando. Vai passando, e as pesquisas de neurociência têm mostrado que a ativação de processos que existem processos que são não mediados por IA, são completamente diferentes dos que são mediados por IA, e há essa diminuição de ativações de redes neurais e etc. Verdade, pesquisa sobre isso, né, professor? Sim, sim. A diminuição, né, da capacidade, né, que as redes neurais vão sendo consumidas, né,
pelas relações com a IA. O que se sabe é que há menos ativações, né? Mas não se sabe ainda o que acontece ali nesse processamento. Mas é um risco, né? É um risco e um fato. É um risco e um fato. Não, professor, muito obrigada. Está sendo bom demais ouvir vocês. Professor Rodrigo, meu professor querido, professor, você, no seu resumo aqui para nós, né, na sua fala também, você disse duas coisas que eu achei assim, Neiva, né, como leitora disso aqui, engajada, né, até a cabeça, até o corpo inteiro disso tudo, compreender o linguajar, né, porque nós estamos aqui numa IA sobre linguagens, e o emocionar. O que é esse emocionar? O que é esse linguajar e esse emocionar? Tem a ver com saberes da cultura, tem a ver com saberes não claros, tem a ver com sentimentos, com emoções. Lindo, viu? Ele é lindo, né? Aí eu ia falar, mas esqueci de graça, mas a lei vai me para frente. Né? E quando você colocou também a questão da plataformização, que já foi dito aqui também, né, pelos nossos colegas, e vocês trazem questões assim, que merecem de nós, né, nós aqui dentro, da UFMG, mesmo que a gente vem procurando. Eu trabalho no mestrado profissional, e fico imaginando, né, eu estou falando para professores o tempo todo, né, e eles se sentem, alguns, como já foi dito aqui, se sentem ameaçados, né? Outros se sentem assim, angustiados por não terem o conhecimento necessário para ir para frente, para avançar, para seguir. Conversar com o moço bonito, né? Eu estou vindo. Estou vindo para conversar com o moço bonito. O bonito é lá? É lá. É cá também. Eu estou brincando, mas a pessoa fica à vontade para tecer suas considerações. Sim, a questão da plataformização, né? Assim, articulando com a fala do professor Ricardo pela manhã, isso tem muito a ver com o impacto da IA generativa, né, da IA linguageira, vamos dizer, com a produção de sentido com relação ao que a própria pessoa faz na sua função profissional. Então, como o professor Ricardo trouxe, né, quer dizer, tem uma relação de engajamento com aquilo que você faz, ou seja, ele traz essa questão do menos sentido quando é com IA, por exemplo, né? Eu participei de 2 bancas esse ano com discussão sobre mudança de identidade docente em situação já de plataformização total. E os professores relatam assim, que eles deixaram de dar aula, perderam a cátedra, ficam só, na verdade, ali trabalhando como se fosse um monitor, né, para ver o que está acontecendo ali. E tem uma série de desdobramentos, não só do ponto de vista do deslocamento da identidade docente, mas da estrutura como um todo, porque são estados, vamos dizer, que nesse sentido não adotam PNLD, não tem livro nacional, eles não seguem as estruturas, né, oficiais, quer dizer, ali eles fazem uma parceria com alguma empresa, vendem os pacotes daquela empresa ali e bota tudo ali, inclusive há um retrocesso gigantesco no ensino de língua. Vai lá para trás, lá para aquela assim, sabe, pré-comunicativo, né? E completamente diluído de qualquer possibilidade de educação crítica. Então, para mim, né, no desenvolvimento dessa pesquisa, quando as imagens, a gente começou a analisar a imagem, eu falei, gente, eles estão imaginando uma educação daqui a 10 anos que já está acontecendo. Então, essa metáfora que o Ronaldo traz, né, da nuvem, ela, sim,
me lembra mesmo aquelas séries assim que vem aquela nuvem assim, e mal você percebeu, você já está no meio dela, entende? Então, é realmente assim, eu achei a fala da manhã provocadora e realista, porque se a gente não discutir isso, não tomar as decisões coletivas que são necessárias, de fato, isso, a nuvem, vai vir aquela nuvem e vai abafar todo mundo. Então, fechando, que você fala de... Na verdade, tudo vai depender também do mundo. Qual é o futuro que nós queremos, né? O futuro que nós desejamos. Para nós, para os nossos filhos, né? Por aqueles que estão ao nosso redor. E dizer, então, da nossa alegria, né, de ouvir vocês. Sei que muita produção está vindo aí, né? E que venham mais produções, que venham mais encontros dessa natureza. Muitíssimo obrigada aqui da minha parte, como Neiva. Muito obrigada, professor Reis, mais uma vez, tá? Muito obrigada a vocês. Obrigada pelas discussões que vocês fizeram. Excelente, muito bom, né? É o que a Leila falou, nós temos de marcar outro encontro, né? Para ter mais tempo para discutir, né? Tudo que a gente tem para discutir e nos amparar para tomar decisões. Muito obrigada, Júnia. Muito obrigada, Ronaldo. Muito obrigada, Rodrigo. Tchau. Obrigada.